Alô pessoal do PV Social Online, mais uma vez aqui com Geografia Que Maravilha, assunto importante para a sua prova diante do deslocamento populacional, assunto cotado para cair. Quando a gente fala deslocamento populacional, por favor, a gente sempre envolve o quê? Fatores repulsivos, aquilo que está fazendo a população sair. E fatores atrativos, aquilo que está fazendo a população entrar num determinado país. Quando a gente aborda deslocamento populacional atualmente, a gente tem que pegar a ideia que a população hoje sai das áreas subdesenvolvidas em direção às áreas desenvolvidas, principalmente da América Latina em direção aos Estados Unidos, também da África e principalmente do norte desse continente em direção à Europa e também do Oriente Médio em direção ao continente europeu. Quando a gente fala em deslocamento populacional, a gente tem que pensar no norte da África, o deslocamento através do chamado Mar Mediterrâneo para entrar lá no sul da Europa. A gente também pensa no Oriente Médio, principalmente na Síria, onde sustentou e ainda consegue ter um certo destaque com a chamada Guerra Civil. Agora, tanto no norte da África como também na Síria, a gente sempre atribui o quê? A famosa Primavera Árabe. Primavera Árabe começou a ter destaque em 2010, 18 de dezembro de 2010, sendo um movimento que buscava o quê? Retirar do poder governos autoritários. Então começa a gerar ali certas insatisfações, certas guerras civis e a população passa a se deslocar, buscar o sul da Europa, através do chamado Mar Mediterrâneo. Só que você tem que enxergar o seguinte: a Europa, vários países não aceitando o quê? A entrada de imigrantes. Até porque não querem uma população para gerar mistura étnica devido ao forte nacionalismo em determinados países. Também não querem que o governo gaste com uma população que não é nativa. Tanto é que você começa a ter ali, em países da Europa, o crescimento da xenofobia. Então hoje, quando a gente pensa em deslocamento populacional, a gente está levando em consideração principalmente populações das áreas subdesenvolvidas que buscam melhores condições de vida nas áreas desenvolvidas. Mas nem sempre os países desenvolvidos querem aceitar as populações das áreas subdesenvolvidas. Nós temos aí um assunto muito importante, até o próprio governo dos Estados Unidos, com o desejo de construir um muro para intensificar o quê? A segurança em relação à passagem da população da América Latina, não só do México, da América Latina, em direção ao seu território. Nós temos também o governo dos Estados Unidos deportando certos imigrantes. Agora, por favor, para a gente estudar deslocamento populacional, é extremamente importante a gente diferenciar imigrantes de refugiados. O imigrante é aquele que sai por conta própria. E, por favor, o imigrante ele pode ser deportado. O refugiado é aquele que sai de forma o quê? Forçada. E até mesmo, diante da própria ONU, o refugiado ele não pode ser o quê? Deportado. Porque se o refugiado sai de uma área, a gente entende que ele já está correndo risco o quê? De vida. Então, se um determinado país manda ele de volta em direção à área de origem, ele vai continuar correndo risco o quê? De vida. Então existe uma diferença básica. O refugiado ele não pode ser o quê? Deportado, diferente do imigrante. Então recentemente nós tivemos o governo dos Estados Unidos deportando brasileiros. Aviões que chegaram no Brasil com imigrantes até mesmo do estado de Minas Gerais. Então você tem o deslocamento populacional sendo um assunto hoje de grande importância para a nossa prova. Quando você pensa norte da África,
você vai atribuir de forma mais recente as guerras civis, principalmente provenientes da chamada Primavera Árabe, da mesma forma que a área do Oriente Médio. Cuidado, a gente tem o chamado Brexit, ou seja, termo utilizado para caracterizar a saída do Reino Unido da União Europeia. E quando você pensa na saída do Reino Unido da União Europeia, você também tem que enxergar como uma das causas a questão do Reino Unido não aceitar a entrada de imigrantes no seu território. Porque quando a gente fala em União Europeia, a gente está o quê? Enxergando a livre circulação de pessoas. Só que a livre circulação de pessoas, o Reino Unido enxergou, através da Inglaterra, que poderia trazer ameaças de atividades terroristas. Então, é uma das causas fazendo aí, o Reino Unido se afastar da chamada União Europeia. Então não esqueça, quando a gente fala em deslocamento populacional, a gente também tem que pensar na questão de países da Europa que não querem aceitar a entrada de imigrantes, da mesma forma que em relação ao atual governo dos Estados Unidos. Tá? Então, cuidado com esse assunto, que é assunto cotado para uma prova e que você pode utilizar até determinados argumentos para sustentar a sua redação. Até porque deslocamento populacional já foi tema de redação na prova do Enem. Um grande abraço e até a próxima. Fala galera, tudo bem? Sou o professor Ian de Almeida e eu queria saber, você está gostando do canal? Está gostando das aulas? Está gostando das edições? Eu espero que sim. Esse canal ele foi desenvolvido como projeto social para levar aulas completas e gratuitas com professores extremamente experientes para sua casa. Então, se você está no seu ano de vestibular, está buscando um ingresso no Enem, nas universidades federais, um ingresso através da UERJ na universidade estadual, ou até para vestibulares fora do Rio e militares, aqui é o lugar certo. Porque aqui você tem aulas completas e gratuitas. Então, soma isso à sua rotina de estudo se você já possui um curso ou está no ensino médio e aplica isso diretamente à sua rotina de estudo se você não possui nenhum curso, nenhum colégio e está buscando fazer a prova do Enem da UERJ esse ano. O nosso objetivo é te ajudar. Se você acha que a gente pode fazer isso falando de um assunto específico que ainda não falamos, deixa nos comentários, dá uma sugestão, toda ajuda é sempre bem-vinda. A energia de quem trabalha na frente das câmeras dando aula e de quem trabalha por trás das câmeras editando o canal, criando arte, mexendo na conta do Instagram, é para levar mais informação e conteúdo para sua casa. Então, divulga essa ideia, curte, comenta, isso faz uma grande diferença. Galera, um grande beijo e até a próxima. Valeu!